Tem algum livro que te diz como descobrir se uma pessoa está mentindo apenas pela linguagem corporal? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor do canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. E hoje eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem muitas vezes. Vitor, me indica livros para estudar linguagem corporal. Só para lembrar, eu já fiz um vídeo ensinando como estudar linguagem corporal, o básico, com livros, documentários e alguns exercícios que você pode fazer. Tá passando num card aqui em cima, esse vídeo se chama Como Estudar Linguagem Corporal. O objetivo de hoje é falar os 5 melhores livros de linguagem corporal, na minha opinião. Por melhor, a gente vai entender aquele que é mais completo do ponto de vista científico. Pois se tem uma coisa que vocês devem evitar é o famoso livro dicionário de linguagem corporal, porque tem muito. Aquele livro que vai falar tipo assim, porque a pessoa tocou a orelha, vergonha. A pessoa tocou o nariz, mentira. A pessoa espirrou, mentira. A pessoa não espirrou, mentira. Então fujam desse tipo de livro que geralmente ele não é tão baseado em ciência, não tem muita base científica por trás, não tem muita pesquisa e é mais uma galera querendo te vender a solução milagrosa de como descobrir quem tá mentindo. Tudo bem, seu mentiroso. Prove! Dito isso, vamos começar com o primeiro livro da lista, que é Linguagem das Emoções, de Paul Ekman. Eu já falei desse livro aqui no canal, já falei várias vezes em vários vídeos diferentes sobre ele, e basicamente ele é essencial para você que quer entender sobre microexpressões faciais, como as emoções aparecem na face, se as emoções são mesmo universais ou se cada país tem uma expressão facial de emoção diferente. Se você quer entender toda a teoria e toda a pesquisa de como a gente consegue analisar expressões faciais por pontinhos, que nem as AUs que eu falo lá, 37, 28, 1 mais 4, 14, leia a Linguagem das Emoções. Sério, pessoal, recomendo muito. Falando de emoções, eu acho essencial que vocês leiam livros que expliquem o que são emoções, quais as consequências de emoções no nosso corpo, então quais as alterações fisiológicas, que nem eu sempre falo, alteração do fluxo cardiorrespiratório, ruborização da pele. Essa visão mais neurocientífica e neuropsicológica das emoções, vocês vão encontrar no livro O Erro de Descartes, do neurocientista português Antônio Damasio. Esse livro ele não é muito antigo, ele é de 93, se eu não me engano, porém ele é um livro que cobre aí muita pesquisa científica sobre as reações emocionais e principalmente como a gente toma uma decisão do ponto de vista neurocientífico. Então ele vai falar das influências das emoções no processo de uma escolha racional. Inclusive, se você quiser ler ele na sequência do Linguagem das Emoções do Ekman, é até muito mais recomendado, que você vai seguir num fluxo só. Beleza? Bom, já que a gente falou de face, falou de emoção, vamos falar do resto do corpo agora, né? O livro O Corpo Fala fica em terceiro lugar nessa lista, porque na minha opinião é um livro que faz uma abordagem bem abrangente à linguagem corporal e explica ela de maneira didática, técnica e científica. Algumas pessoas podem achar o livro didático demais, até um pouco besta, porque ele usa muito desenho e caricaturas para ilustrar as transformações gestuais, o fluxo de energia que sai das partes do corpo quando a gente tem determinado gesto. Eu penso o seguinte, linguagem corporal é muito mais complexa do que expressões faciais. Expressões faciais são universais. Você já tem estudos gigantescos e complexos nessa área, porém são científicos. Quando a gente fala de linguagem corporal, você está falando de cultura e sociedade, porque a linguagem corporal vai variar de acordo com um povo. E isso é muito mais complicado de você entender, porque você tem que entender a história daquele povo, você não tem uma coisa tão definitiva quanto uma expressão facial de raiva, que vai ter uma codificação específica de raiva. Você não tem, por exemplo, um gesto padrão que sempre vai significar raiva. Você não tem um gesto de raiva, por exemplo. Tá, você tem uma porrada na cara, mas enfim, você me entendeu, né? Então, na minha opinião, O Corpo Fala, do Pierre Will e do Roland Tompacol, ele vai explicar de maneira mais didática possível para não problematizar um tema que eu acho que já é bem problematizado e muito mal falado, muito mal estudado, na verdade, né? Muitas pessoas querem aquele dicionário, né? Braço cruzado, mentira. Mão na cabeça, vergonha. Mão no nariz, mentira. Mão atrás do pescoço, mentira. Não sei o que, raiva. O Corpo Fala, ele vai inclusive falar sobre isso. Fuja de livros que te vendem dicionários. As pessoas não são dicionários, as pessoas são várias combinações e um apunhado de coisas diferentes. Então estudem teorias que sejam abrangentes e falem de formas e conceitos e não fórmula de ler a pessoa. Ainda falando sobre a linguagem corporal envolvendo ali a cinésica, que é a ciência que estuda os movimentos do corpo, eu recomendo para vocês o livro What Everybody's Saying,
de Joey Navarro, que é um ex-agente do FBI. O Joey Navarro tem várias pesquisas, vários livros no campo da linguagem corporal. Um livro aqui que eu não coloquei na lista, mas que fica como recomendação também, é o Dangerous Personalities, um livro que vai falar como identificar pessoas perigosas, possíveis pessoas hostis no seu dia a dia. E o Joey Navarro, além dele ter todo o conhecimento prático da coisa, porque ele já participou de várias entrevistas, né, ex-agente do FBI, ele tem uma cautela, mas assim, enorme no que ele fala no livro. E é exatamente isso que eu prezo num livro de linguagem corporal. Você ter cautela para afirmar qualquer coisa. Não é, bracinho cruzado, boquinha, quer dizer que ele tá pensando que você vai matar. Não. Tá? Então, Joey Navarro tem muita cautela quando ele afirma, principalmente quando ele vai falar da linguagem corporal de uma pessoa que está sendo mentirosa, uma pessoa que está sendo dissimulada. E, mais uma vez, é um livro científico. E é um livro que mistura uma base boa de conhecimento prático com conceitos científicos. Então, mais uma vez, What Everybody's Saying, Joey Navarro, está recomendado. Por último, mas não menos importante, o livro Telling Lies, de Paul Ekman, mais uma vez aí. Esse é um livro totalmente voltado ao estudo da conduta dissimulativa. Gente, teve muito livro que ficou de fora, ainda mais livros que falam apenas sobre a mentira, como por exemplo o livro do Dan Ariely, The Truth About Lies. Eu fiquei bem em dúvida, né? Eu acho esse livro muito bom também. É um outro livro sensacional também, só que Telling Lies, além de ser uma pesquisa pioneira, ele vai mais fundo e se dedica apenas numa ramificação da mentira, que é basicamente as expressões faciais e o nosso comportamento emocional quando a gente está mentindo. Baseando-se em casos reais, o professor Paul Ekman parte ali um estudo sobre todo o procedimento da conduta dissimulativa, quando a gente está mentindo, o que acontece, quais os caminhos da mentira no cérebro até chegar na nossa face. Então, Telling Lies eu recomendo muito. Telling Lies, What Everybody's Saying, The Truth About Lies, é um outro livro muito bom. Face Value, do Alexander Todorov, são ótimos livros, porém eles estão em inglês e com exceção do The Truth About Lies, eu acho que tem uma versão traduzida da Zahar, se eu não me engano, com exceção desse livro, todos eles não têm tradução. Isso é ruim? Não. Mas galera, vale muito a pena ler esses livros. Pega lá o seu Google Tradutor, coloca lá devagarzinho, vai lendo sem pressa. Leva um ano para ler o livro se você precisar. Eu não acho que precisa de tudo isso, mas não deixem de ler esses livros. Porque em português, a literatura portuguesa, no assunto de linguagem corporal, é um pouco sofrível, tá? É bem difícil você achar coisa boa, você vai ter que peneirar muito mesmo. Não temos, assim, grandes autores ainda no campo de pesquisa científica falando sobre a linguagem corporal de maneira científica, tá? De maneira que tenha embasamento. Então esses foram os 5 livros. Recapitulando, foi o Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, esse tem em português. O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, também tem em português. O Corpo Fala, Pierre Will e Roland Tompakov, também tem em português. What Everybody's Saying, Joey Navarro, não tem em português. E Telling Lies, do Paul Ekman, que também não tem tradução. Beleza, galera? Comenta aqui embaixo se tem algum livro de linguagem corporal que você achou que eu deixei de falar, alguma coisa que eu poderia ter colocado aqui e não coloquei. Se vocês quiserem, eu faço uma segunda lista apenas especificando livros sobre microexpressão facial, livros sobre as emoções, livros sobre linguagem corporal gestual. Comenta aqui embaixo que vocês querem, deem dicas de próximos livros, que eu vou tentar trazer dicas de livros semanais para vocês. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima e falou!